Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júnior Costa e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre dois livros. O primeiro é o Onde Estiveste de Noite, da Clarice Lispector, e o segundo é o Descanso em Paz, da Joyce Carol Oates. Eu vou deixar aqui na descrição o momento que eu vou começar a falar sobre cada um deles. Bom, o primeiro é o Onde Estiveste de Noite, da Clarice Lispector. Essa aqui foi minha terceira experiência com Clarice. Eu já tinha lido Felicidade Clandestina e O Hora da Estrela, vocês já sabem, estou careca de saber. Os links estarão lá embaixo desses dois livros. E esse aqui eu não tive uma experiência tão boa quanto eu tive nos outros dois. O que acontece é, os assuntos abordados nesse livro aqui, eu não consegui me correlacionar totalmente. Os temas abordados aqui, que são totalmente voltados sempre pela autora, é a questão da melancolia, o receio, o ambiente, e como esse ambiente ele consegue ir se moldando ao longo do tempo, a dúvida, a tranquilidade, enfim, esses temas que são meio que recorrentes na obra da autora. Como é um livro de contos, eu tentei ler assim aos poucos, pra não ficar aquela coisa, sabe, de ler um atrás do outro, porque contos pra mim funciona mais se eu ler um por vez, um por dia, enfim, não funciona muito se eu ler de uma vez. Mas enfim, como eu falei, eu não consegui me correlacionar com os assuntos tratados. Existem alguns contos aqui que eles beiram o irreal, digamos assim, com um tomzinho aí, aquela coisa que a Clarice sempre faz, que é pegar um ponto-chave do cotidiano, coisas corriqueiras, e transformar aquilo no neo. Enfim, não tô dizendo que é um livro ruim, é um livro que eu não consegui me relacionar tão bem. Mas assim, existem dois contos aqui, na verdade um que foi meu favorito, que se chama Seco Estudo de Cavalos. Esse conto aqui, ele, até na sua estrutura textual, digamos assim, ele é feito de uma forma diferenciada. Porque o que acontece? Enquanto os outros, deixa eu pegar aqui, esse aqui, Esvaziamento, ele é contado normal assim, né, em prosa, esse aqui também é, só que ele é dividido por vários mini parágrafos assim, aqui. Então, por exemplo, forma, aí tem a breve descrição, doçura, breve descrição, e assim ele vai durante todo o conto. O que a autora vai fazer aqui nessa mini história, digamos assim, é analisar uma noite desse animal. Só para vocês terem noção, o conto começa assim. O que é cavalo? É liberdade tão indomável que se torna inútil aprisioná-lo para que sirva ao homem. Deixa-se domesticar, mas com um simples movimento de safanão rebelde de cabeça, sacudindo a crina como uma solta cabeleira, mostra que sua íntima natureza é sempre brava e límpida e livre. Bom, o que acontece é que a gente vai acompanhar então esse cavalo durante uma noite. Então assim, ele passando pelas casas, ele se alimentando e tal. Se você for ver, é uma coisa banal de se pensar. Mas quando você vê através do prisma da Clarice, é uma coisa muito mais interessante. Então esse foi um ponto que eu gostei mais. Os outros não me chamaram muita atenção. Então assim, se fosse para indicar um livro de contos, até o momento eu indicaria o livro Felicidade Clandestina. Porque são contos muito mais palpáveis, entendeu? Muito mais ligados à realidade. Mas enfim, vale muito a pena sempre. E eu quero continuar lendo, sim, livros da Clarice. O segundo livro foi minha primeira decepção do ano. Esse aqui não foi tanta, porque esse aqui é porque eu não consegui me correlacionar. Esse aqui eu realmente tive problemas. Esse livro aqui é um pega-trouxa. Porque o que acontece? Como diz aqui no subtítulo, História sobre os últimos dias de Poe, Dickson, Twain, James e Hemingway, da Joyce Carol Oates. Porque o que acontece? A premissa desse livro aqui, como diz no subtítulo, é recontar, então, né, histórias sobre os últimos dias desses autores, do Poe, do Dickson, do Twain, do James, do Hemingway. Só que o que a autora faz é começar a história do zero, assim, simplesmente. Eu achei que, tipo, ela tinha começado baseado em estudos, em documentos, em biografias, e as lacunas que ela, porventura, tivesse encontrado pelo caminho, ela fosse, enfim, completando com coisas, enfim, que ela achava. Só que não, nesse livro aqui ela pega simplesmente esse personagem, essa figura do autor e cria uma história fantasiosa. Só para vocês terem uma noção, a segunda história é da Emily Dickinson. É bizarra porque ela vai trazer pra gente a história de uma boneca que um casal de fãs de literatura adotam e essas bonecas, esses robôs, eles possuem inteligência artificial e meio que você compra a essência do personagem, né, do autor que você quer para incorporar nesse boneco. E aí ele vai pra sua casa, enfim. É um brinquedo, basicamente. Quando eu cheguei nessa história, eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, e olha que esse é o segundo. O primeiro texto, que é sobre Poe, até que dá pra ir levando, que é então a história do personagem Poe, né, dentro desse farol, morando sozinho, seus últimos dias, com um cachorro e tal. Não parece tão absurdo, mas quando você chega no segundo texto, você já fala, não é possível. E os outros também são bem chatos, né. O do Hemingway foi até interessante, ele ali no Hemingway foi do James? Do Henry James. O do Henry James foi muito interessante porque ele estaria se redimindo dessa sua vida de, enfim, aristocracia e sem nenhum problema financeiro. Ele agora está sendo voluntário nos hospitais da Segunda Guerra. Mas aquela coisa,
Depois eu tentei encarar como textos de ficção mesmo, mas quando eu parei pra pensar, nem isso o livro tá conseguindo alcançar enquanto obra literária, digamos assim. Se fossem histórias de ficção interessantes, eu tiraria meu chapéu, mas não é. É um livro assim que ele é um pega-trouxa, é pra enganar o leitor, tem um subtítulo mentiroso, uma contracapa pior ainda, então assim, um livro fraco, um livro que não me acrescentou em nada, eu não tive informações nenhuma sobre esses autores, e sinceramente, vou ficar com ele até o final do ano pra fazer aquele balanço de leituras, mas vou passar pra frente com certeza. Bom, então é isso, gente. Então foram livros que eu tava com muita sede ao pote, eu acho, né, principalmente o da Clarice, mas aí, né, a gente tem que ver alguns pontos. Isso aqui simplesmente eu não recomendo muito, não. Enfim, eu sei que eu não deveria estar fazendo vídeo sobre esse livro, já que eu não gostei, porque o negócio a gente é recomendar livros que a gente goste, pra ter incentivo e tal. Mas assim, não caiu no meu gosto enquanto texto ficcional. Talvez pra você caia, então pode dar uma chance se você tiver em casa esse livro por aí, porque não é um livro muito novo, não. Então leia e depois me conta o que achou. Se gostaram do vídeo, clica no gostei. Por favor, clica no gostei porque me ajuda demais aqui no canal. Se inscreve aqui embaixo caso você ainda não esteja inscrito. Me siga nas redes sociais. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau.